Bom dia, irmãos. Vou começar aí nossa aula. Parabéns aos papais. Hoje nós vamos ter um conferente aqui na aula, né? A música que a gente cantou antes da aula é bem o resumo da aula de hoje, né? E foi bom que a gente aprendeu essa música, não tem muito tempo, né? E casou direitinho com o tema da aula de hoje. O tema da aula de hoje, quem adivinha aí, quem já leu no boletim ou quem cantou a música, é sobre o quê? Bondade de Deus, né? A gente cantou, Deus é bom todo tempo, né? E é exatamente isso que nós vamos estudar hoje. Então, não tem muita complicação no tema. Se eu perguntar para você, Deus é bom, todo mundo vai concordar, né? Mas a gente vai refletir um pouco em como que essa bondade de Deus ela se implica na nossa vida, né? E a gente vai tentar reconhecer mais e mais da bondade de Deus nas mínimas coisas. E essa aula me fez refletir muito a respeito disso. Então, se você, por exemplo, é um pai e você está aqui hoje, você vê a bondade de Deus. Por quê? Você vê a bondade de Deus nos seus filhos, né? Na esposa que Deus te deu. Se você é uma esposa hoje, você vê a bondade de Deus no pai que está aí do seu lado, na família que você constituiu, ou nos seus pais que não estão aqui, já até faleceram, mas que te criou, que te educou e que te deu um lar. Então a gente vê a bondade de Deus nessas mínimas coisas, né? Aí tem uma foto aí. O que essa foto tem a ver com o tema, né? Deixa eu dar uma licença aí. Quem adivinha essa foto aí? Vamos ver quem vai. Não, hã? Matrix. O que essa foto tem a ver aí? Alguém quer chutar? Depois eu vou explicar para quem nunca viu o filme, quem já. O que estão fazendo aí, hein? Hã? Eles estão comendo, né? Vamos lá, vou fazer uma pergunta aqui. Dona Berenice. Tem jeito, Berenice. Qual que é a sua comida favorita? Tem assim? Uma fruta. Bom que sai barato. Bom chamar a Berê para almoçar, né? Bacalhau. Aí. Qual que é a sua comida favorita, Keila? Pastel. Beleza. Bem saudável. Barraquinha. Tem gente que vai gostar de macarrão com molho branco, né? Tem gente que vai gostar de estrogonofe, batata frita, né? Essas coisas, elas matam a nossa vontade de fome, não mata? E algumas, elas saciam a nossa necessidade, né, fisiológica ali, outras nem tanto, né? Então, para a gente acabar com a nossa fome, o que a gente precisa fazer? Comer, certo? Beleza. Qual coisa que você não come de jeito nenhum? Eu, por exemplo, eu não como rabanete. Tem poucas coisas que eu não como. Eu como praticamente tudo, mas rabanete eu não como de jeito nenhum. Jiló. Eu amo jiló. Jiló é maravilhoso. Tem gente que não gosta. Jiló é 8,80. Beleza. Quem não gosta de jiló, mas não tem nada para comer e só tem jiló, ele vai comer jiló, certo? E o jiló vai matar a fome da pessoa, não vai? Não vai. É mais ou menos esse caminho. Ali o que é? O filme basicamente é o seguinte, o filme ele conta uma história fictícia de que a gente vive num mundo de ilusão, certo? Como se isso aqui que a gente estivesse vivendo não fosse uma verdade. E aquelas pessoas que estão ali, elas são uma das poucas pessoas que elas estão de fato no mundo real. Então esse mundo que a gente vive, aquele bolo de chocolate gostoso, aquele bacalhau gostoso, aquele pastel fritinho na hora, isso é apenas coisas que são colocadas na nossa mente para nos dar certos prazeres. E no mundo real, eles não têm esse tipo de coisa. Então, o que eles comem ali no mundo real deles? No filme é chamado de grude, ou então de gosma. Olhando, parecia uma sopa de aveia, meio com leite, que tem os aminoácidos, vitaminas e minerais que eles precisam. Então, qual que é a mensagem ali? De que eles precisam, basicamente, daqueles nutrientes. Então, eles não têm ali, vocês estão vendo eles sentando na mesa, se deleitando ali com prazeres? Não. Eles estão o quê? Estão comendo, certo?
É a necessidade básica deles. Se a gente olhar ali para eles, a gente não vê muito, né, tempero, né, prazer. Sabe quando você senta na mesa e diz, nossa, eu vou comer aquele prato que eu amo, é meu prato favorito. Te dá prazer, não dá? Você tem prazer de comer aquilo. Ou então você já sabe que naquele dia vai ter aquela sobremesa favorita. Você está comendo aquele prato e já está pensando que você vai comer aquela sobremesa que você mais gosta. Você precisa daquilo para saciar a sua necessidade e a sua fome? Não. Mas você tem às vezes, não tem? Então isso é um reflexo da bondade de Deus. Deus criou todas as coisas. Todas as coisas. E não necessariamente todas essas coisas a gente precisa lançar a mão para suprir as nossas necessidades. Então você pode comer uma papa gosmenta todos os dias e talvez ali as suas necessidades fisiológicas vão ser supridas. Mas Deus criou tanta coisa e tanta coisa boa que a gente consegue ter prazer nessas coisas e, de fato, não só ter o prazer nelas em si, mas enxergar que Deus criou todas essas coisas e há uma bênção poder usufruir delas. Esse é o resumo da aula de hoje. Deus cria todas as coisas e Ele é bondoso com a gente. E Ele nos dá muito mais daquilo que a gente precisa ou necessita. Beleza? Então, vamos lá. A bondade de Deus. Primeiro, a gente está na parte que a gente está estudando os atributos comunicáveis de Deus, certo? Aquilo que Deus faz parte da sua essência e Ele comunica à criação. E a bondade está claramente dentro desse atributo. Como que eu sei que Deus comunica a bondade dele comigo? Basta você estar aqui hoje, certo? Se Deus é bom, você está aqui hoje. Se Deus não fosse bom, talvez você não teria nem nascido. Ou talvez você estaria perdido no mundo. Certo? Então, qual que é a definição de bondade, segundo o autor? É uma disposição favorável de Deus para com a sua criação. Então, ele manifesta de forma particular aqueles que foram feitos à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, a bondade de Deus ela é manifestada de forma particular aos seres humanos do que em detrimento aos demais animais. Beleza? Marcos 10, 18. Vou pedir para todo mundo abrir lá que a gente vai estudar esse texto. Que é um texto que às vezes é um pouco controverso e a gente vai lançar a mão aqui para explicar algumas coisas. Marcos 10, 18. Quem achar, lê para mim, por favor. Marcos, capítulo 10, verso 18. Quem está falando aí? Jesus, certo? E Jesus está falando o quê? Que ninguém é bom se não é Deus. O que você acha que Jesus está querendo dizer aí, nisso aí? Jesus está falando essa parábola aí do jovem rico, certo? Começa aí, tem um subtítulo aí na sua Bíblia, colorido aí, o jovem rico. E Jesus está falando para esse jovem rico que ninguém é bom, senão Deus, certo? Como se ele estivesse conversando com a pessoa e falou assim, não, eu não sou bom não, bom é só Deus. Jesus ali, então, ele está se intitulando como se ele não fosse Deus? Ou se ele fosse só homem? Ou ele não deveria ser chamado dessa forma? Vamos tentar entender isso daqui. Jesus afirma aqui, antes de qualquer coisa, que a bondade é um atributo de Deus. Beleza? Porque o próprio Jesus fala, ninguém é bom senão Deus. Certo? Então, existe alguém, mudando a pergunta, existe alguém que é bom? Que não é Deus? Existe bondade fora de Deus? Não? A Helena foi categórica. Não. Beleza. Então, se você não é Deus, você então não é bom. Tá com medo de responder, né? Como que é? Ele é o quê? Isso, beleza. Então nós somos feitos o quê? A imagem e a semelhança de Deus. E lá no início a gente falou que Deus ele é particularmente bom com aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança, certo? Beleza. Então, se eu faço um almoço na minha casa, por exemplo, e aí eu vou perguntar o que cada um mais gosta de comer,
E aí eu vou fazer uma coisa que cada um mais gosta de comer e vou chamar todas as pessoas para ir na minha casa, para que aquelas pessoas vejam a bondade de Deus, certo? Naquelas coisas que Deus criou. Mas quem que preparou a comida? Fui eu, não foi, nesse exemplo? Mas eu fui bom ou não? Eu fui gentil. A gente tem... Então vamos lá. O homem é bom ou o homem não é bom? Vamos lá, isso. Beleza. Todo mundo concorda isso? Perfeito. E quando a gente... Jesus, ele entra na nossa vida e o Espírito Santo permeia o nosso ser, existe ali a ação do Espírito, certo? Perfeito. Então Deus criou o homem bom, certo? Porque o homem foi criado à sua imagem e semelhança. O homem caiu, então o homem deixou de ser bom, certo? Mas quando Cristo entra na vida daquele homem, o que ele passa a fazer de novo? A comunicar, a refletir, a ser um luzeiro, certo? Da bondade de Deus. Então o homem ele não é bom em si mesmo, certo? Mas ele precisa comunicar a bondade de Deus, certo? Isso que a Keila falou é muito importante. E aí nós vamos esclarecer uma coisa. Se uma pessoa que não tem Jesus, ela faz algo que você acha que é bom, aquilo pode ser moralmente bom, certo? Pode ser de forma comunitária ser bom. Às vezes a pessoa deu uma carona para outra, né? Às vezes a pessoa ajudou o outro. Vamos citar determinadas religiões que têm muitas ações sociais. Eles estão fazendo algo que é bom? Sim. Mas o que de fato é bom no sentido bíblico de ser? É quando a gente faz algo para quem? Para a glória de Deus. Essa é a diferença daquele que não é regenerado com aquele que é regenerado. Aquele que não tem Jesus e faz algo que de forma de sociedade ou moral é bom, é apenas algo temporário. Mas ele não está fazendo para Deus. Ao passo que tudo que nós que temos Jesus, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer para quem? Para Deus. E é bom se agrada a Deus. E se não agrada a Deus? Não é bom. A própria palavra de Deus diz isso. Beleza? Deu para entender essa diferença? Mas Jesus está falando aqui então que Deus é o único que é bom. E ele fala como se ele não fosse Deus. Como é que a gente resolve essa questão? Vamos ler lá no início. Verso 17. Pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja, o bom mestre aí é um sinônimo de um rabi, certo? Um líder judaico religioso. E na tradição judaica, um rabi, ele é o quê? Um homem, certo? Ele é homem. Um homem que conhece muito da lei. E é importante na instituição judaica. Mas ele não é Deus. Então Jesus responde para ele da forma com que o jovem rico entende Jesus. O jovem rico vê Jesus apenas como um mestre. Ele não vê Jesus como Deus. Ele vê Jesus como homem. E aí ele fala, bom, se você está me enxergando, parafraseando a resposta de Jesus, se você está me enxergando como homem, como que você está me chamando de bom e perguntando como que você vai ganhar a vida eterna? Não existe homem bom. O único que é bom é Deus. Entende a resposta? O homem enxerga Jesus apenas como homem. Então Jesus fala com ele, se você está me enxergando como homem, não tem como te dar a vida eterna. O único que é bom é Deus. E uma outra história, se ele perguntasse para assim, Cristo, Jesus, como que eu vou dar a vida eterna? Aí ele poderia responder, olha, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquele que o Pai me dá, jamais entregarei. Poderia dar outras respostas. Mas não, a visão do homem a respeito de Jesus é que ele era apenas um homem. Então Jesus aqui, ele não quer falar apenas que o Deus Pai ou o Espírito Santo é Deus, mas que aquela pessoa não enxerga como Deus. Todo mundo entendeu? A visão do jovem rico e de Jesus? Então o que a gente quer pegar desse texto? Somente Deus é bom. Beleza? A Trindade em si é boa. E não há ninguém que seja bom, a não ser se for a ação do próprio Deus. Porque a bondade ela é um atributo essencial de Deus. Beleza? Então vamos seguir. Então, a perspectiva de quem faz o jovem rico chega para um rabi e fala, você é um homem. Então,
como que eu vou herdar a vida eterna? E Jesus responde para ele, se eu sou o homem, então eu te falo que o único que é bom é Deus. Então, a natureza de Deus, a noção de bondade do mundo, ela é diferente da bondade das Escrituras. Diz muito respeito ao que a Keila estava tratando agora. O homem, ele pode ser bom o dia inteiro. Ele pode ser amoroso, carinhoso, ele pode ser liberal no sentido de doar as coisas. Mas será que de fato isso é bondade em si? Ou para que e por que essas pessoas fazem isso? Vamos abrir a palavra de Deus lá em Romanos 5:7. Romanos 5:7. Vou ler a partir do 6, que vai ser o paralelo entre Deus e o homem. Romanos 5, 6 e 7. Verso 6 e verso 7. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Verso 7. Dificilmente alguém morreria por o justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Ou seja, o texto nos diz que por muitas vezes a nossa bondade ela tem uma condição, ela está condicionada a alguma coisa. Se a pessoa te trata mal o dia inteiro, se a pessoa nunca fez nada por você, você vai convidar ela para ir na sua casa, chamar e fazer o prato preferido dessa pessoa? Por muitas vezes não. Se a pessoa for muito a sua amiga, ela sempre te trata muito bem, ela sempre quer o seu bem, quer o bem da sua família, você vai ter prazer em chamar essa pessoa aí na sua casa e fazer o prato que ela gosta, não vai? É isso que o texto quer dizer. Estou pegando os exemplos sempre das comidas, porque foi a ilustração do início, e vamos tentar explicar e ilustrar mais essa bondade nesse aspecto da comida. Aqui Jesus está querendo dizer que pode ser a pessoa que açoitou ele, maltratou, falou mal, quis a morte dele, fez tudo com Jesus. Jesus abriu a porta, fez um banquete para essa pessoa e chamou ela para convidar na sua casa. É isso. Às vezes a gente não tem essa atitude, né? Por quê? Porque a nossa natureza ela é pecaminosa. E muito daquilo que a gente faz, que a gente fala que é bom, ela tem um condicional. E isso está nas mínimas coisas. Às vezes é uma programação até de uma igreja. Não, eu vou na programação de uma igreja. Às vezes, por muitas vezes, a nossa motivação é para você ser visto, ou para você, na sua autoconsciência, falar, olha, eu estou fazendo, viu, Deus? Você viu o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo. Mas o melhor é quando não tem ninguém. E está você e Deus, e você fala, Deus, me use, me capacite para fazer isso. Independente do número de pessoas que tiverem, independente da aceitação que vai ter, independente se as pessoas vão reconhecer o trabalho ou não, a gente tem que fazer para... Mas Deus é bom no sentido de ter uma inclinação para tratar bem e generosamente as suas criaturas. Vamos abrir lá em 1 Timóteo 4:4. Alguém abre e lê para mim, por favor? 1 Timóteo 4:4. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 4. Tudo que Deus criou é bom. Lembra lá da criação? Deus criou todas as coisas, foi criando todas as coisas. No final, o que ele falava? E viu Deus que isso era bom. Isso é uma redundância. Porque se quem está criando é a essência do que é bom, tudo aquilo que ele faz vai ser o quê? Bom, certo? Mas tem algo que é interessante. Deus criou os animais terrestres, as aves dos céus, os mares, as plantas, as flores, os frutos. E Deus via que era o quê? Era bom, era bom, era bom, era bom, era bom. No final, tem o clímax da criação, certo? Deus criou o homem e a mulher. E Deus viu que era muito bom. Por que Deus viu que era muito bom? Isso. Porque era a imagem e semelhança dele. Está vendo que a bondade, as setas estão todas endereçadas para Deus? Aquilo que Deus criou de toda a criação, tudo aquilo era bom, porque aquele que está criando é bom. E quando ele cria algo que é a sua imagem e a semelhança, aquilo é muito bom. Aquilo quer dizer que a bondade toda está naquele que é o Criador. Ao passo que aquelas pessoas que não têm Cristo Jesus, por isso que o que elas fazem não é visto como bondade. Porque a bondade, ela é um atributo de Deus. Deus comunicou essa bondade a nós. Então, se essa pessoa não tem Deus, como que ela vai fazer algo que é bom? A motivação
dela é diferente, entendeu? Mesmo que aquilo beneficie alguém ou um próximo, mas a motivação dela não está certa. Perfeito. É exatamente isso. Deus usa a própria zombaria e os ímpios para fazer algo de bom para o seu povo. E a gente é beneficiado o tempo inteiro, né? Vamos seguir. Então, se a bondade é a essência de Deus, faz parte da essência de Deus, Deus não pode deixar de fazer o que é bom, certo? Deus não consegue fazer o que não é bom. E isso é exatamente o que Jesus fazia. Vamos abrir lá? Atos 10, 38. Atos 10, 38. Eu vou ler a partir do 37 para a gente entender um pouquinho do contexto aí. Atos 10, 37 e 38. Diz assim: Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Está vendo aqui que mostra claramente o aspecto humano de Jesus e o aspecto divino de Jesus e a capacitação do Espírito Santo e a vontade de Deus Pai? Tudo no versículo só. Deus não consegue fazer o que não é bom. Deus é originalmente bom. Então, mas ele não é somente o maior de tudo, mas ele é o melhor de todos. Então, as criaturas são boas, mas elas não fazem pela sua essência. E essa é a diferença. Deus é essencialmente bom. Nós não somos essencialmente bons, pós-queda. Mas nós comunicamos bondade. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, nossa, essa pessoa vamos dar um exemplo aqui. Eu estava lendo o livro da Dona Senir, né? E tem várias passagens lá que são ilustrações perfeitas a respeito da bondade de Deus. Tudo que ela passou, tudo que ela construiu, os perrengues, as bênçãos, né, as provações. E você olha e fala, como que uma pessoa ela pode ser de fato uma luz no mundo? A candeia, o luzeiro. Como? O próprio texto diz, né? A candeia ela não pode ficar debaixo da mesa escondida, né? Senão ela vai iluminar quem? Ou o quê? Nada, certo? A candeia ela tem que, de fato, iluminar. A luz é para trazer luz à escuridão, certo? E isso diz respeito à bondade de Deus e a nós. Se Deus é essencialmente bom, e se nós que estamos nele devemos comunicar a sua bondade, a gente tem que iluminar alguma coisa. Trazendo mais uma vez o aspecto da comida, você tem que chamar alguém para ir na sua casa comer uma coisa que ela gosta. Eu não quero que ela venha na minha casa, não. Não quero. Então, não, aquela pessoa gosta muito. Você tem que fazer alguma coisa para aquela pessoa. Você tem que, vamos no bom português aqui, você tem que comprar um pastel para aquela. Aquela gosta de pastel, gente. Algum dia você tem que fazer alguma coisa por alguém. Você entendeu? Você tem que comunicar essa bondade. Mesmo que seja uma única vez com aquela única pessoa, mas a gente tem que comunicar alguma coisa. Sabe quando você vai na casa de uma pessoa e em Minas, né, o pessoal gosta muito de receber em casa, né? Mas às vezes eles passam a receber por obrigação também. Como é algo cultural, sabe quando você vai na casa daquela pessoa, você está sentindo que você não está sendo muito bem recebido? É um negócio meio protocolar ali. Ela não está fazendo muita questão. A comida foi meio nas coxas ali. A pessoa está quase levantando para te mandar embora. E assim você não se sente confortável? Agora, sabe quando você vai na casa daquela pessoa, assim, você já está animado. Você já está no caminho, está no carro, está no ônibus. Nossa, hoje eu vou na casa da Helena. Meu irmão, olha, os docinhos dela não tem igual. Ou então você fala assim, olha, eu não sei fazer banoffee. Eu não sei fazer banoffee. Mas a Nayara, eu tenho certeza que ela vai fazer banoffee. Se ela não fizer, entendeu? Sabe? Por quê? Porque a pessoa ela quer dar o melhor dela para você. Ou então você fala assim, ó, poxa, não era aniversário, não era nem um dia especial. Fulano de tal veio, te chamou no canto e te entregou uma lembrancinha. Por quê? Porque ele pensou na sua família.
Isso é comunicar a bondade de Deus. O cristão, ele tem que fazer um esforço muito grande para ele não só receber, mas para ele também doar. E por muitas vezes a gente está muito acostumado a receber, e a gente não doa nada. Como que a gente vai ser luz se a gente não ilumina absolutamente nada? Então, não existe Deus sem o atributo da bondade. Não existe. Não consegue tirar a bondade de Deus e existir Deus. Mas existe homem sem bondade. Mas não deve existir um cristão sem comunicar bondade. E isso é o mais importante para nós. Não deve existir um cristão que não comunique a bondade de alguma forma. Eu estou falando da comida, né, que foi a nossa ilustração, mas pode ser carona, pode ser uma conversa, pode ser uma oração, qualquer coisa. Nós devemos comunicar aquilo que nós já recebemos, a bondade de Deus. Então, Deus é imutavelmente bom. A gente já estudou sobre a imutabilidade de Deus, certo? Então, o que isso quer dizer? Que Deus não muda, certo? Se Deus não muda e Deus é essencialmente bom, Deus vai ser o quê? Para sempre bom. Vamos abrir lá em Salmo 52:1. Salmo 52. Quem achar pode ler para mim. Salmo 52, pronto. O homem é o quê? A maldade, ele é perigoso. Mas a bondade de Deus dura para sempre. Aí eu falei que a bondade de Deus ela é imutável. Deus não deixa de ser bom, certo? Mas tem uma condição. Quando Deus coloca uma condição na bondade dele, Deus já está falando, olha, eu sou bom. Mas, se você não fizer isso, há uma consequência. Deus continua sendo bom, certo? O pai e a mãe, quando falam, olha, não jogue o seu brinquedo para frente. A mãe e o pai continuam sendo bom, certo? Mas, se você jogar para frente, eu vou ter que ir lá te buscar. E você vai achar ruim. Certo? O pai e a mãe continuou comunicando a bondade de Deus no aspecto da criação da criança, certo? Mas tem uma condição ali. Então, quando Deus falou com Adão e Eva, e quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim, ele foi ruim? Quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim, ele foi ruim? Ele foi o quê? Justo. Ele continuou sendo bom, certo? Por quê? Porque Deus explicou para eles antes ainda, falou assim, olha, a árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer. Deus colocou uma condição, certo? E eles não obedeceram essa condição. Mas será que diz respeito só a Adão e Eva? Só lá no Pacto das Obras que a gente viu? Também não. A gente vai ver já no Sermão do Monte vários exemplos desse daí. Então, sua bondade só muda se estiver relacionado a uma condição. Então, os homens podem ser bons por alguns momentos, mas Deus, como nossa irmã leu, a bondade dele dura para sempre. Deus é necessariamente bom. Não era necessário que Deus criasse o mundo. Deus não precisava disso. E Deus já era bom antes de haver qualquer coisa. Qualquer coisa da criação de Deus. Já existia a bondade. Sabe aquele buraco negro que vai sugando todas as coisas? Que não existe nada ali? Então imagina, antes de existir absolutamente nada, o que é essencialmente bom já existia. Era Deus. Então, quando ele fez o mundo, a sua bondade ela se manifesta de forma abundante. Não é que a bondade de Deus nele aumentou ou diminuiu. A essência da bondade está nele. Tudo que é de bom está nele. Mas a comunicação da bondade, ela foi grandemente passada. Por quê? Porque Deus começa a criar todas as coisas. E ele afirma que aquilo é bom. Ele quer mostrar para as suas criaturas de que ele está criando coisas boas. Ele não poderia criar alguma coisa que era contra a sua natureza. Certo?
Então vamos lá. Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Vamos ver como é que esse aspecto aí desde a eternidade. Vou pedir para a Keila abrir Salmo 119, 68. Salmo 119, 68. Quem não leu ainda? Vou pedir o Jefferson abrir para a gente em Salmo 145, 7. E eu vou pedir o pastor Saulo em Salmo 107, 8. Achar aí, pode... Próximo texto, Salmo 145, 7. Salmo 107. Deus é essencialmente bom. E aquilo que ele faz para as suas criaturas, ele faz de acordo com a sua essência. Então, um exemplo clássico aí de quando a gente peca é quando a gente fala assim: Deus, por que eu, Deus? Por que você está fazendo isso comigo? Eu não mereço isso. Justo eu? Qual que é a bondade de Deus para as suas criaturas em geral? E depois nós vamos ver a bondade de Deus para com os homens. A bondade direcionada aos homens e aos animais tem um aspecto. Deus preserva-os em vida. Quando Adão e Eva pecou, quando eles pecaram, eles foram mortos instantaneamente. O que aconteceu com Adão e Eva no momento que eles pecaram? Porque vamos pensar que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, né? Certo? Eles eram bons. Aí eles pecaram. No instante que eles pecaram, o que aconteceu? Eles morreram? O que aconteceu com eles? Eles passaram a conhecer o mal, consciência do erro. Eles morreram? Ah, pronto. Isso. Então, quando Adão e Eva, eles pecam, instantaneamente eles morrem o quê? De forma espiritual. Por que acontece essa morte espiritual? Que acontece a ruptura, né? Do relacionamento deles com Deus. Existe vida sem Deus? Não. Então, se há essa ruptura com aquele que é a vida, a morte espiritual ela foi instantânea, certo? Mas eles morreram de forma física? Isso. E eles mereciam morrer de forma física? Mereciam? Claro que mereciam. Se Deus falou, aqui é a árvore que vocês não podem comer. Eles comeram. Eles mereciam a morte física. A gente vê a bondade de Deus nisso. A morte espiritual ela foi instantânea, mas a morte física não. E no momento que acontece a morte espiritual, o que Deus faz com eles? Deus revela a sua bondade, certo? Eles olham, eles estão nus, o que Deus faz? Foi Adão e Eva que providenciaram lá as vestimentas? Quem providenciou as vestimentas? A bondade de Deus, o próprio Deus. E Deus também faz uma promessa para eles, não faz? E Deus já fala para eles, olha, você está vendo essa serpente aí? Ela vai ferir o calcanhar, mas vai vir um esmagador que vai amassar a cabeça dela. Está vendo a bondade de Deus todo o tempo? Apesar da maldade do homem, Deus é bom o tempo inteiro. Então a gente pode colocar em aspectos aí de extremos. Está numa guerra, ou às vezes uma pessoa que nasceu num contexto muito difícil. Nossa, mas ela não fez nada. Ela é inocente. Aquela pessoa ela não merecia aquilo. E às vezes a gente se compadece de fato, tem pena, né? Fica triste com aquela situação. Mas muitas vezes a gente esquece que nós nascemos em pecado e a gente só não está naquela condição porque Deus é bom. Então, a bondade de Deus, ela se manifesta na preservação da vida. Vamos ler lá Salmo 36, 6. Eu vou abrir aqui para ler. Pode falar. A diferença é que muitas vezes as pessoas elas enxergam um abismo só sob as circunstâncias desse mundo, né? A fome, os perigos, né? Mas a gente sabe que o abismo é o inferno. E o socorro é a vida eterna. Porque isso aqui é passageiro. E às vezes muitas vezes a gente se entristece, mas a gente esquece de lembrar que isso é apenas passageiro. Pode ser a situação mais difícil de todas, mas ela tendo Cristo, ela vai ter a vida eterna. Né? Então, Salmo 36, 6 diz assim, ó. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva os homens
e os animais. Está vendo que ele está falando de toda a criação? Deus preserva tudo. Se fosse dar aquilo que eles merecem, era a morte instantânea. Mas Deus é bom. Deus preserva eles. Deus olha para a sua criação que está sob os efeitos da queda e ainda assim ele é misericordioso. Então, essa é a bondade de Deus para as criaturas em geral. Mas como que é para com o homem? Será que com o homem é diferente? Então, Salmo 36 ainda, agora no verso 7 e 8. Alguém abre aí para mim. 36, 7 e 8. Vendo? A esperança dos ímpios ela é temporária. A dos salvos em Cristo não é. Me santificar, vai me tirar esse estado de miséria e eu vou pegar um rabanete e vou achar, isso é bom demais. Como que eu não comi isso na minha vida lá na terra? Por quê? Porque eu sou pecador. Entende? A nossa vida física poderia se manter-se sem flores bonitas, que deliciam nossa vida, que exalam doces perfumes. Poderíamos viver sem as músicas dos pássaros, mas Deus as põe para o nosso deleite. Mas isso é porque a terra está cheia da bondade do Senhor. Sabe aquele texto que fala, olhem para as aves dos céus. O que elas fazem? Nada. Elas voam. E Deus dá para elas os alimentos. Deus é que sustém nas suas mãos. É isso que Deus está querendo mostrar para a gente. E eu quero deixar claro, se você não gosta do rabanete, não estou falando que você tem que ser obrigado a gostar. Só estou querendo te mostrar que todos nós somos pecadores. Que Deus criou essa variedade de coisas. Tem coisas que a gente não gosta de jeito nenhum. E que o outro ama. Ao mesmo passo que, ainda no aspecto da comida, né? Hoje estou falando muito de comida. Sabe aquela pessoa que vai no restaurante, ela enche o prato dela, aquele self-service. Self-service é um problema, porque o prato é desse tamanho, né? E aí você vai no buffet, aí você vai passando. Quando você chega no final, primeiro que é uma mistureba danada. Você não entende o prato que você fez, né? E aí você olha, aquela pessoa, ela come 1/4 do prato, os outros 3/4 ela joga no lixo, sabe? É ruim isso, porque Deus te deu tanto, e tem tanta gente precisando. É ver a bondade de Deus nessas mínimas coisas. Finalizando, só algumas aplicações para a gente finalizar. A gente precisa viver na dependência de Deus. Mateus 6 diz que Jesus nos ensinou para ver as aves dos céus, como eu disse. E ele fala que quem vive ansioso são os gentios. A gente não deve viver ansioso de nada. Mateus 6, de 19 a 21, fala que a gente precisa pensar como Deus pensa. Não como as coisas da terra, mas como as coisas lá do alto. Então, a gente precisa ser encorajado a investir e a pensar nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Então, fechando, você não precisa comer a comida do Matrix todos os dias. Você pode e deve se deliciar. É bom você se deliciar. Pegar aquela, nossa, que coisa gostosa, e pensar, foi Deus que criou isso aqui tudo. Mas não pega a bondade só para você. Seja de fato um luzeiro. Ilumine as outras pessoas. Transmita a bondade de Deus para essas outras pessoas. É isso que Jesus fez e é isso que Ele quer que a gente faça também. Amém? Alguém tem alguma pergunta, consideração aí? Vamos passar a palavra, que tem uma apresentação, não tem? Tem. No final, né? Passar para a música.